Direito do consumidor é o tema desta edição do FMPcast, que traz ao estúdio a doutora Renata Pozzi Kretzmann, advogada, professora, diretora adjunta da Revista de Direito do Consumidor pelo Brasilcom, que é parceiro do assunto que a gente vai falar aqui, que é o curso livre intitulado Direito do Consumidor e Novas Tecnologias. Doutora Renata, bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Bom, esse curso ele vai estar disponível, já no site da FMP. É um curso em parceria com o Brasilcom, que faz parte do Sistema de Proteção do Direito do Consumidor. Eu queria começar perguntando sobre a estrutura dele. É online, as pessoas de todo o Brasil podem acompanhar? Sim, esse curso Direito do Consumidor e Novas Tecnologias é um curso online, pode ser acompanhado por pessoas de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Ele é um curso que vai ser disponibilizado em módulos, serão a princípio 10 módulos, cada módulo terá 5 aulas. Então são temas pertinentes ao direito do consumidor e às novas tecnologias. Temas importantes e transversais nas relações de consumo, como inteligência artificial, proteção de dados e outros correlatos serão abordados pelos professores. O curso também ele pode ser adquirido por módulo, a pessoa pode comprar somente 1, 2 ou 3 módulos, ou então o curso inteiro, que seria o ideal. Ele é voltado a que público? O nosso público-alvo são os estudantes e também os profissionais da área do direito. Por quê? O curso traz aspectos práticos, dicas, orientação para o profissional do direito, por exemplo, advogado, advogada que trabalha com contencioso, que trabalha com administrativo, que trabalha também com consultivo. Então, são dicas, são materiais para a elaboração de documentos, tudo que auxiliam muito o profissional. Então, ele é um curso para quem deseja se atualizar nas relações do direito do consumidor com as novas tecnologias. Bom, a inteligência artificial, imagino que vai ser um tema a ser abordado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia não tem mais como a gente não falar mais em inteligência artificial. E ele será abordado em diversos módulos, vários aspectos da inteligência artificial, responsabilidade civil, oferta, sua utilização, os agentes, a inteligência artificial pelo poder público, inclusive legislação de outros países, inclusive China, serão abordados nesse curso, porque a inteligência artificial se relaciona totalmente com o direito do consumidor também. A gente tem quando há uma relação de consumo e a gente consome ali aquela inteligência artificial, valem as regras do Código de Defesa do Consumidor, e hoje em dia é utilizada a inteligência para vários aspectos, para produção de textos, para tradução, para facilitação da nossa vida como um todo. Então, quando a gente fala em direito do consumidor, atualmente a gente não pode deixar de falar sobre a inteligência artificial. Por favor, um pouquinho sobre o direito do consumidor na China, rapidamente. A China tem muitas questões específicas sobre isso e sobre a proteção do consumidor. A gente pode falar que a defesa do consumidor, a boa-fé e a necessidade de harmonização no mercado dos direitos do consumidor com as necessidades do fornecedor são princípios que existem lá também. Mas é claro que lá eles têm outra visão do mercado, eles têm outra visão da colocação dos produtos, da prestação de serviço, eles têm também uma outra noção de intervenção estatal e também de utilização e produção da inteligência artificial. No Brasil, a gente utiliza muito a inteligência artificial que é produzida em outros países, e isso também é uma questão, porque há diversos agentes envolvidos na questão da distribuição e fornecimento da inteligência artificial, porque são várias relações, quem produz, quem faz, quem utiliza, e como que o direito do consumidor permeia essas questões todas. Então, com certeza, a gente tem esse estudo também com outros países por causa disso. Onde funciona melhor o direito do consumidor, aqui ou lá? O direito do consumidor brasileiro é um dos melhores do mundo. Por incrível que pareça, o nosso código ele é excelente, inclusive ele inspirou leis de outros países. Ele é um código muito completo porque ele é um sistema principiológico. E isso é muito interessante, porque ele traz princípios, fundamentos a serem seguidos. Por exemplo, a gente tem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre banco de dados, muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Código do Consumidor ele é uma lei visionária, ele é uma lei muito importante, porque ele traz esses princípios que podem ser aplicados, ele traz a importância da boa-fé, da defesa do consumidor, que ele veio da nossa Constituição. Então, hoje a gente pode dizer da importância do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, até mesmo para inspiração de outras leis e também decisões judiciais de outros países. Muito bem, voltando ao curso, o tempo de duração vai depender dos módulos que a pessoa escolher,
Quanto tempo cada módulo? Varia? Tem um tempo exato? Sim, há uma pequena variação, mas normalmente cada aula tem em torno de 30 minutos. Então a pessoa vai ter ali 2 horas e meia, a princípio, de aula por cada módulo. Além disso, também há os materiais disponibilizados, né? Não somente o tempo gravado, mas também os professores fornecerão, por exemplo, referências, alguns materiais, textos. Cada professor vai mandar alguma coisa. E o interessante também é que o aluno vai poder entrar em contato solicitando alguma referência, alguma dica, ou a gente quer colocar um canal de comunicação para que o aluno consiga também resolver, sanar alguma dúvida, consiga ter um respaldo, né, daquele aprendizado que ele tiver no curso. Ao final, um certificado da FMP? Sim, a certificado da FMP, pelos módulos e também pelo curso inteiro. Uhum. Muito bem, queria falar um pouquinho sobre LGPD. Como está o cenário hoje? O que é necessário avançar? O que avançamos? Bom, hoje o cenário é de dúvidas, é um cenário instável. É necessário avançar principalmente na aplicação de sanções e na formação e solidificação de uma cultura de proteção de dados pessoais. Como nós falávamos antes, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele entrou em vigor em 1991, ele trouxe novos direitos, ele trouxe novas obrigações e ele mudou a sociedade como um todo. Uhum. Por exemplo, falávamos em comércio eletrônico, tem o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe o direito de arrependimento. A pessoa que compra pela internet tem direito de, no prazo de 7 dias, simplesmente se arrepender e devolver aquele produto e ter o seu dinheiro de volta, sem justificativa. Não estamos falando de defeito ou de algum problema. E na época, esse artigo gerou um furor, porque as pessoas teriam que se adaptar e tudo mais, mas houve essa adaptação. E hoje isso é consolidado em quem vende pela internet sabe ou deveria saber que isso existe. Mesma coisa a Lei Geral de Proteção de Dados. O que se busca é uma formação da cultura jurídica e social, né, da proteção de dados pessoais. Somos todos consumidores, como o presidente Kennedy falou no discurso ao Senado dos Estados Unidos, e somos também todos titulares de dados pessoais. Então, há que se formar essa cultura dos empresários, do comércio, do cuidado com a obtenção, com a coleta, com o tratamento, compartilhamento de dados pessoais. Então, nem sempre a coleta daquele dado é necessário. Então, às vezes, se eu vou comprar um produto, não necessariamente eu preciso dar meu endereço ou meu CPF. Às vezes sim, às vezes não. A gente tem que analisar se eu quero que o produto seja entregue na minha casa, no meu escritório, claro que eu preciso dar meu endereço, então há uma justificativa. Então o que a gente tem que avançar é isso, é na formação de uma cultura jurídica, que as pessoas prestem atenção, e também na questão das sanções, que elas podem ser aplicadas pela ANPD, que é o órgão fiscalizador, que antes era uma autoridade, agora é uma agência, e também pelos PROCONs e pelo próprio Poder Judiciário. Mas isso só é possível se houver essa solidificação, essa importância, né, dos direitos dos titulares de dados. E as próprias pessoas, assim como os consumidores também fizeram e hoje são mais cientes de seus direitos do que antes de 1990, no Código de Defesa do Consumidor, também os titulares de dados estarem cientes e se preocuparem com isso, exigirem, né, informações e tudo mais. Então a gente vai avançar quando a gente tiver esses dois aspectos andando juntos, a educação e a consciência e as penalidades e sanções. Mas a gente vai num estabelecimento comercial, principalmente farmácias, e eles pedem o teu CPF para ter acesso. Quer dizer, não precisaria. Eu, em geral, claro, uma farmácia nova, não, obrigado. Sim. Eles trocam por desconto, isso é Exato. legal? Eles trocam por desconto e fazem compartilhamento indevido, né, de dados pessoais. O que é importante dizer é que a atividade de tratamento de dados pessoais e o que seria tratar dados é uma série de coisas, né? A lei traz lá no artigo 7º da LGPD uma série de verbos. Então, coletar, usar, compartilhar, armazenar, excluir, ela não é proibida pela lei, né? Isso às vezes as pessoas ficam assim, não, isso é importante dizer. É possível e é lícito tratar dados pessoais, mas esse tratamento tem que ser feito nos moldes da lei. E o que é nos moldes da lei? É desde que respeitadas as bases legais. A lei diz, os dados só podem ser tratados em tais casos. Se a farmácia está tratando dentro desses casos, ok. Se não, não. Então, teria que analisar se há um contrato, se há um consentimento, de que forma esse consentimento é feito, se ele é específico, se ele está de acordo com o que a lei exige. Então, tem que se analisar cada caso para ver se isso é possível ou não. A princípio, é possível que se haja esse consentimento, que isso seja bem esclarecido e que haja algum compartilhamento ou algo assim. Mas as farmácias, inclusive, já teve
uma nota técnica da NPD sobre esse assunto. Há essa preocupação da NPD justamente com a privacidade, com essa coisa da troca. A pessoa tem uma certa obrigatoriedade, porque o preço, sem dar o CPF, fica tão elevado que a pessoa se vê quase que obrigada a fornecer o seu dado pessoal para que possa ter um desconto. Então, essa é uma questão relevante também. Como que se dá essa atividade de tratamentos? A atividade de tratamento não é ilícita, mas ela tem que ser feita nas formas da lei. O que elas fazem com esses dados, com esse CPF, principalmente? Normalmente há compartilhamento com as indústrias farmacêuticas. Né, eles compartilham aqueles dados, porque hoje a gente sabe, né, que dado vale muito dinheiro, né, os dados pessoais, e eles são utilizados para os mais diversos fins, né, para bancos de dados, para marketing, eles são vendidos, são comercializados, e inclusive há um autor que diz que dados são o novo petróleo, né, porque eles têm muito valor econômico, mas também há outro autor que diz que os dados são a nova bomba atômica, porque o dia que explodir essa coisa toda, vão ter consequências muito graves, né. Então, isso que é complicado, esse compartilhamento indevido dos dados pessoais. Vivemos uma era de hiperconectividade. O tempo todo a gente está sendo estimulado, ou na rede social, ou passando na rua, enfim, a gente está conectado de alguma maneira. Como o direito do consumidor, com o regramento existente, pode atuar? Bom, nós temos um projeto de lei para atualização da parte do comércio eletrônico do Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse, é um projeto, assim como temos também o projeto de atualização ou reforma do Código Civil, que traz regras específicas sobre o comércio eletrônico. Mas o Código de Defesa do Consumidor, apesar de não ter uma regra assim, expressa, específica para isso, ele com certeza regula toda essa parte. Temos o direito de arrependimento, temos a questão contratual, de cláusulas abusivas, temos a parte da boa-fé, dos fundamentos. E essa questão da conexão constante, ela traz outros aspectos também relacionados, por exemplo, à privacidade do consumidor e à proteção dos direitos da personalidade. E são temas correlatos que passam a coexistir com o direito do consumidor. Então, isso que é interessante e também é abordado no curso. Por exemplo, a nossa persona digital, que é um termo que um autor famoso, Stefano Rodotà, traz, que é a nossa vida, a nossa existência no celular, né? Quer dizer, no celular, nas redes, nas telas, no mundo digital. A gente passou a existir dentro deste mundo, né? Como se fossem duas existências simultâneas. Então, como é que vai ficar também a proteção desse ente que age ali? Que não está só no mundo físico, né? Mas todas aquelas coisas que são feitas, as conversas que são trocadas. Por exemplo, quando a pessoa morre, será que as conversas que são trocadas na rede social, o seu perfil da rede social, ele pode ser transmitido por herança para outros? Ele tem valor econômico ou não? Essas discussões, eles permeiam também o direito do consumidor, porque a gente tem também uma relação com as empresas, né, com as empresas de tecnologia, com os aplicativos, e com as obrigações e responsabilidade civil que surgem em decorrência disso. Então é muito interessante, essa hiperconexão, ela mudou, né, o nosso mundo. Não só a internet, mas a evolução dos smartphones, né, quase que o nosso terceiro braço, né, a gente está sempre conectado. Como aprimorar? Eu acredito que com regras específicas, mas principalmente, como na questão da proteção de dados pessoais, com a formação de uma cultura de proteção e cuidado. Eu acho que não só a informação, mas também a educação do consumidor. A pessoa saber as consequências da utilização de uma rede, a pessoa saber para onde que estão indo os seus dados. Claro que isso há um limite também, porque muitas vezes a gente é obrigado a consentir. Se a gente quer utilizar aquele produto, aquele serviço, a gente tem que clicar lá, e não é só clicar, a gente vai colocar o dedo, vai fazer um reconhecimento facial. A gente pode até dizer assim, eu não quero fazer um reconhecimento facial no banco, mas daí tu não consegue fazer nada, né? Não consegue movimentar uma conta. Então, de fato, o consumidor não tem mais escolha. Então, essa questão do consentimento, ela fica prejudicada. Então, acho que a gente consegue evoluir na questão da educação, na formação de uma cultura de preocupação e assim pressionando os fornecedores para que eles cumpram, para que eles façam as coisas de acordo com a lei e principalmente proteção ao consumidor. Então, por exemplo, eu tive um problema, utilizaram indevidamente a minha face, né? Ou então a digital, um contrato bancário mediante fraude, algo assim, que valham efetivamente na prática as regras de proteção ao consumidor, por exemplo, a inversão do ônus da prova, que o fornecedor é que vai ter que provar que ele não fez nada de errado,
né, e a defesa do consumidor no processo judicial. Isso é muito importante, porque esse trabalho de prevenção, ele é delicado e ele é difícil, né, de ser feito. Então, que pelo menos a gente possa trabalhar nessa área de repressão e que efetivamente a gente possa sair desse mundo invisível dos pequenos danos relacionados à utilização de dados, que o consumidor possa reclamar, que ele faça reclamações no site da NPD. Isso é bem interessante porque é gratuito, é só entrar lá no site da NPD e fazer uma reclamação, uma denúncia de tratamento indevido de dados, e assim a sociedade vai também pressionando para o cumprimento das leis. Uhum. Muito bem, o que eu não perguntei, mas que seria interessante salientar. O que eu acho legal salientar é que é um curso transversal, então ele é um curso que ele abrange áreas correlatas ao direito do consumidor, então ele é interessante para quem quer aprender, estudar e se atualizar em relação à inteligência artificial, à proteção de dados, à governança de dados pessoais, a novas questões relacionadas ao consumidor e também temas que estão em modificação, por exemplo, transporte aéreo de passageiros e outras questões relacionadas ao mundo digital. Então, ele é um curso interessante para isso e também para quem está iniciando seus estudos no direito do consumidor e ainda quer descobrir qual é a sua área de atuação. Então, quer ter um pouquinho de contato com cada área para ver do que gosta. Então, acho que é uma boa porta de entrada também para o direito do consumidor e para o entendimento geral sobre esses temas relacionados à tecnologia. Com a chegada da inteligência artificial, quase que de assalto, assim, porque cada dia a gente tem uma nova ferramenta, uma nova possibilidade. O Código de Defesa do Consumidor deve passar por alguma alteração nesse sentido? Na verdade, o que se espera é que tenha o marco legal, né, da inteligência artificial. Temos o projeto 2338, que há vários projetos, mas esse foi o que mais avançou. Que se arrasta, né? Sim. Agora veremos o que vai acontecer em 2026. E ele também agora mudou um pouco a redação, né, passando da Câmara para o Senado, mas também há críticas porque ele foi muito baseado na legislação europeia, que é baseado num sistema de riscos, mas tem um sistema de responsabilidade civil diferente do nosso. Então, ele recebe críticas. Então, esse projeto não sabemos como que ele vai andar, o que efetivamente vai funcionar. Não há nada em específico ao Código de Defesa do Consumidor, né, ser modificado em relação a isso especificamente. Mas há uma preocupação com a informação do consumidor em relação à utilização da inteligência artificial. Inclusive, há um projeto de lei que fala sobre a necessidade de que se identifique que aquela propaganda, por exemplo, ou aquela oferta foi feita com inteligência artificial. E isso veio muito daquela propaganda que fizeram com a cantora Elis Regina. Sim, ele foi né, do carro, né? Eu acho que era um carro, uma marca de carro, né? Foi ali, né? E ali, algumas pessoas acharam legal, outras... a gente não estava ainda muito acostumado, né? Não. Aquilo apareceu assim... E várias discussões começaram ali, mas a questão nem é só isso, se é moral ou não é, se a família autoriza ou não autoriza, mas a questão é, o consumidor está sendo informado de que aquilo é feito com inteligência artificial, então isso também é uma nova questão, inclusive, por exemplo, as pessoas que trabalham nas redes sociais, elas têm que informar, olha, foi feito com a ajuda de inteligência artificial, quer dizer, não é proibido usar, né, mas a gente tem que ter essa informação. Então, a questão da informação, o dever de informar, ele fica ainda mais forte nesse mundo, né, tão difícil que é o mundo da inteligência artificial. Muito bem. Doutora Renata, olhando para aquela câmera ali, por que as pessoas têm que fazer o curso livre Direito do Consumidor e Novas Tecnologias da FMP em parceria com o Brasilcom? Esse curso ele deve ser feito porque quem não souber e não se atualizar em relação aos temas correlatos de nova tecnologia de direito do consumidor não vai conseguir atuar em 2026 e nos anos seguintes nessa área, porque são muitos os desafios. Então, a pessoa tem que entender um pouco sobre essas novas tecnologias para poder aplicar e, assim, aprimorar a sua vida profissional. Obrigado, bom 2026 e boa sorte no curso. Eu que agradeço, muito obrigada. Conversamos com a doutora Renata Pose Kretsman, que é advogada, professora, diretora adjunta da Revista de Direito do Consumidor pelo Brasilcom, e que está à frente desse novo curso intitulado Direito do Consumidor e Novas Tecnologias. Um grande abraço a você, compartilhe esse conteúdo e nos reencontraremos na próxima edição do FMP Cast. Até lá!